Olá, meu nome é Reinaldo, tenho 71 anos, cheguei em Araçatuba com 7 anos de idade. Minha família mudou de Presidente Venceslau, onde eu nasci, para cá. A partir daí, a relação de troca entre meu coração e Araçatuba foi muito generosa, de ambas as partes. Aqui fui para a escola, aqui tive minhas primeiras namoradas, aqui eu escrevi as primeiras poesias e fui tocando bar. Me formei em matemática, que é minha formação inicial como professor de matemática. Comecei a dar aulas em São Paulo. Lá em São Paulo, fui fazer o curso de pedagogia, onde me proporcionou a oportunidade de ser diretor de escola. Eu fui supervisor de ensino, onde me aposentei. Trabalhei muito tempo em Birigui como supervisor de ensino. A partir da aposentadoria, eu percebi que havia um lapso aí de tempo, ou um aumento de tempo na minha vida, né, que me proporcionou ler e escrever mais. Então juntei a fome com a vontade de comer, na realidade, né? E a partir daí fui me interessando, inclusive, por algumas outras coisas que antes não passavam pela minha cabeça. Pelo fato da minha mãe ser professora, eu tive contato com a escrita, né, a leitura muito cedo. Mesmo às vezes sem estar alfabetizado, eu já manuseava, né, livros, revistas, e com isso a coisa foi se tornando natural na minha vida, praticamente. Então, em casa tinha, antigamente, né, o povo de antigamente tinha aquela mania de ter uma estante grande, cheia de livros, e que a gente comprava, às vezes, de coleção inteira. Tinha coleções de Monteiro Lobato, José de Alencar, volumes avulsos, que eu lembro de cabeça assim agora, nesse momento, Afonso Schmidt e etc. Tinha a Barça, né, que era aquela coleção que hoje o Google substitui. Então, foi praticamente natural o meu contato. Então, essa coisa de ler e de entender que a leitura e a escrita faz parte do desenvolvimento humano veio para mim muito cedo. Então, graças a isso, talvez eu fui, né, mais tranquilo na hora de me alfabetizar na escola. O interesse pela literatura foi desde sempre, pela facilidade que eu tinha de encontrar textos à minha frente lá em casa. Agora, o interesse por escrever, na realidade, veio aos 14 ou 15 anos, começando com um caderninho de perguntas e respostas que as meninas faziam na época e entregavam para os meninos responderem, para conhecer um pouco mais aqueles que elas tinham mais amizade, etc. Num desses caderninhos, eu, no final, tive que me manifestar algumas palavras para a dona do caderno. Eu escrevi uma poesia que, na realidade, não tinha nada a ver com sentimento e tal. Era uma poesia assim, até bobinha, mas eu achei que foi interessante essa construção. E aí eu comecei a pensar em escrever mais. Com outras namoradas eu comecei a escrever sempre poesias para, né, deixar a nossa relação um pouco mais, vamos dizer assim, aprofundada, né? O meu conhecimento sobre a Academia Araçatubense de Letras se deu naturalmente, dentro de um contexto que qualquer cidadão de uma cidade participa, com literatura, né, cultura, folclore, qualquer coisa, a gente vai sabendo tudo aquilo que existe na cidade. Eu tinha conhecimento, mas eu nem pensava em participar, em ser um membro da academia. Lá por volta de 2017, eu fiquei conhecendo o Grupo Experimental e iniciei minha participação nele. Pelo Grupo Experimental, aumentou o meu conhecimento da academia e também dos acadêmicos sobre mim. Quer dizer, eu era um ilustre desconhecido também para eles. Com essa vivência entre nós e a publicação do meu livro, né, meu livro técnico, eu fui incentivado a pleitear a vaga da academia que havia sido da professora Marli, que desistiu por problemas pessoais. Eu me candidatei e acabei, então, fazendo parte, sendo um acadêmico, em 2019. Então, desde 2019, agora, então, faço parte da academia, mas tenho sempre dentro do meu coração o Grupo Experimental, que eu acho que ali é uma chama também que a gente não pode deixar apagar. Na realidade, é assim, a primeira publicação que eu consegui
em um livro foi numa antologia publicada pela editora Escortece, de São Paulo, no livro que se chamou Antologia Poética de Pinheiros. Eu editei lá 2 poesias, a gente pagava para editar, para aparecer no livro, para ser editado, e essa foi a minha primeira aparição, né, vamos dizer assim, numa obra literária. Depois disso parei, eu continuei escrevendo poesias por hobby, como eu disse, mas na realidade a gente vai escrevendo, baixa a inspiração, você escreve e vai guardando ali naquela gaveta. E aí, tudo bem. Quando eu me aposentei, e aí logo em seguida eu já conheci o Grupo Experimental, eu tinha todo um material já mais ou menos preparado para isso. Foi quando, na realidade, então, eu me interessei e fui realmente buscar todas as informações necessárias para a publicação do livro. Antes disso, ainda antes até dessa publicação da Escortece, eu fazia parte de um grupo aqui em Araçatuba, quando eu era jovem, que publicava toda semana na revista Cinelândia poesias, né, do pessoal desse grupo chamado Ponto de Encontro. Então, eu tinha essas publicações e resolvi juntar tudo isso e fui guardando. Na realidade, então, antes mesmo de começar a publicar ou a fazer parte da academia, eu tive alguns livros em que tive participação, mas livros técnicos, na realidade. E foram através desses livros que eu acabei conseguindo a oportunidade de virar um acadêmico. Então eu vou falar um pouco mais depois de cada um deles para vocês conhecerem a minha trajetória literária. Primeiro esse aqui, ó, Novas Visões sobre a Supervisão, eu fiz quando eu estava fazendo o mestrado e tem dentro deste livro um capítulo que é da minha autoria. Então essa foi a primeira, assim, mais longa, né, participação em literatura. Depois eu participei desse concurso nacional de novos poetas em 2017. Eu já estava fazendo parte do Grupo Experimental. Essa é uma editora Vivara que todo ano ela publica livro e chama editores desconhecidos tal para publicarem aqui. Só que cobra bem caro também. Na época eu não sabia, acabei participando, gostei da experiência, né? Mas agora é para outro nível. Aí eu fiz esse livro, que é um livro didático, que é sobre um resumo da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, que é inteiro sobre minha autoria, e com ele praticamente que eu consegui, né, ter uma vaga aceita na Academia Araçatubense de Letras. Depois, já fazendo parte do Grupo Experimental, que foi uma coisa muito importante nessa minha trajetória, participei deste livro aqui, ó, que era da Associação Amo Livros, do professor Pedro, que reunia, né, cada semana a gente publicava um texto no jornal e ele reuniu todos os textos neste pequeno livro aqui, que é muito interessante de ler. Participei da Experimentânea 12, que eu não tenho um exemplar, e também da Experimentânea 13, que é do Grupo Experimental, né, que tem textos de todos os integrantes do Grupo Experimental e também da academia, e aí cada um põe o número X de texto. É outro livro que eu participei, também está, né, à disposição lá na academia. E por fim, o livro que é também inteirinho da minha autoria, chama Entre Tantos Cantos. Foi com ele também que eu ingressei de vez nesse mercado, nesse nicho, né, nessa coisa de ficar escrevendo livros. E com ele eu praticamente tenho aquela coisa de que já escrevi um livro, já plantei uma árvore e já tive filho. Agora estou bem na fita. Como eu falei agora há pouco, né, a experiência de estar no grupo experimental e o contato com os colegas, para mim, foi fundamental para desenvolver todo o meu processo de escrita literária, vamos dizer assim. A partir de lá, né, da experiência que a gente vai trocando, eu comecei a me interessar por outros gêneros. E, na realidade, eu tenho já alguma coisa, né, adiantada de vários, de contos, tenho de poesias também, tenho de mini contos, que eu acho também uma coisa muito interessante. Então eu tenho alguns livros já no prelo, vamos chamar assim, tá certo? E, no caso, terminando a pandemia aí, né, a gente não sabe quando vai acabar, quem sabe dá para a gente começar de novo a publicar, né, uma certa frequência, outros gêneros
e até um romance que também está na cabeça, já está com algumas páginas, mas que para mim já é mais difícil, um romance muito extenso que, não sei, talvez falta de prática nesse sentido. Aonde é possível encontrar os meus livros? Na realidade, eu não sei se tem em algum lugar, se as editoras que fizeram colocam o livro à venda, mas de qualquer forma, não tendo em nenhuma editora, na Academia Araçatubense de Letras a gente sempre deixa volumes lá, então se alguém se interessar pode entrar em contato com a Academia, que a gente providencia, e também na Biblioteca Municipal, né? Rubens do Amaral, tem sempre lá alguém que coordena essa parte. Se alguém pedir, gostaria do livro de fulano de tal, a Renata, que é a bibliotecária, com maior generosidade da parte dela, vai atrás e a gente dá um jeito de colocar isso em prática. Para finalizar, eu vou ler para vocês, agora o zóio, né? Vou ler uma poesia do livro que eu publiquei, Entre Tantos Cantos. Atirei-me para você como uma mariposa, que percebendo a luz da vela, atira-se para ela, tão sôfrega, tão carente de calor e luz, que sem perceber a trama, prega-se em sua cruz, dançando, deixando-se consumir lentamente em sua chama.